Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, eu sou o professor Joseone e nesse momento está iniciando EBD em Síntese. Esse programa é de inteira responsabilidade da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, nos acompanhe pelas mídias sociais, pelo canal do YouTube da EBD em Síntese, pelos canais da TCM 8 e 38 TV AD Mossoró e pela FM 96.3. E hoje, lição maravilhosa, lição de número 7 do nosso terceiro trimestre de 2022, que tem como título Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus. Então, como sabemos que Cristo está próximo do seu retorno, então o inimigo das nossas almas está fazendo de tudo para nos afastar da fé cristã. E hoje o tema da nossa lição é o seguinte: a sutileza da relativização da Bíblia. Como é que as pessoas querem tratar a Bíblia? Como é que as pessoas querem tratar as opiniões contrárias à fé cristã? Então hoje vamos entender mais detalhadamente. Temos aqui 4 tópicos. O primeiro tópico diz o seguinte: a Bíblia e o Espírito desta era. Tem 2 subtópicos, a desconstrução e o relativismo, que é o segundo subtópico do tópico 1. Tópico 2 diz o seguinte: a Bíblia e o politicamente correto. Também tem 2 subtópicos, a criação de uma narrativa, como é que eles atribuem esse tema politicamente correto. E temos também a criminalização, da opinião. Então, vamos entender também como é que é taxado as nossas opiniões hoje em dia. Tópico 3, a Bíblia e o outro evangelho. Temos também uma nova metodologia e novas teologias. Tópico 4 diz o seguinte: a Bíblia sempre atual, palavra de Deus. E os 2 subtópicos são maravilhosos, que é revelada por Deus, essa palavra maravilhosa, e o segundo subtópico é inspirada por Deus. Sem sombra de dúvida, sabemos que a Bíblia ela é altamente confiável para a nossa fé cristã. Então o textual diz o seguinte: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para repreender ou redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Se você, meu amigo ou minha irmã, tiver uma Bíblia de estudo aí, Defesa da Fé, na página 1931 da CPAD, Gordon Lewis, ele diz o seguinte nessa Bíblia: assim, no século XX, podemos confiar que as traduções dessa inspiração, que é a palavra de Deus, tudo o que ela diz é verdadeiro. E no nosso cremos, da nossa declaração de fé, tem um cremos, e esse cremos, o item 1, diz o seguinte: cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. E justamente o tema é o nosso textuário lá desse cremos. E a verdade prática diz o seguinte: a Bíblia é inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos revitalizá-la, ou seja, temos que crer nela verdadeiramente. E na introdução da nossa lição, o autor ele vai dar continuidade de vários temas da nossa lição, e ele vai falar de uma palavra-chave sobre relativização, né? Relativização, podemos dizer que é a desconstrução das verdades pré-determinadas, buscando um ponto de vista do outro, ou seja, como o outro pensa e como eu penso. Então, buscando sempre esse ponto de vista, como é que o outro pensa, né? Então, os perseguidores da Bíblia Sagrada sempre têm se posicionado ferozmente em todas as camadas sociais, né, contra as verdades absolutas da palavra de Deus. Então ela é absoluta, porque ela é inspirada.
e afirmam que a Bíblia precisa ser atualizada. E eles se moldam nesse termos, né, entre modelos cultuais e sobre uma sociedade atual. Então ela diz que a Bíblia, para atingir certo pensamento, ela tem que ser atualizada. E vimos recentemente aí agora um determinado pastor, ele disse que a Bíblia estava atrasada e ela precisava ser atualizada. Então, quando temos esse conceito da Bíblia ser atualizada, entendemos que querem colocar a Bíblia da maneira de viver do ser humano. Não é dessa forma. É da maneira como Deus ele quis fazer a Bíblia, da maneira como Ele quer que nós sigamos na caminhada. Ele disse, eu sou o caminho, então o caminho é Cristo, não há outro caminho, né? E sempre vai ter sutilezas do diabo ou de Satanás para sempre tentar desconstruir a Bíblia, né? Sempre vai existir, sempre existiu, desde o Jardim do Éden, quando a serpente enganou a Eva. Então, desde com suas sutilezas, sorrateiramente, ela vem introduzindo no meio, tentando revitalizar a palavra de Deus. Mas nos dias do imperador Diocleciano, no ano 284 a 305 depois de Cristo, os perseguidores cristãos também, eles destruíram quantas cópias das escrituras eles acharam, né? Durante 10 anos, Diocleciano mandou vasculhar o império para destruir todos os escritos sagrados, né? Então ele chegou a julgar que se tivesse destruído tudo, e já galgava de tal vitória, porque ele dizia que tinha queimado todos os exemplares. Mas como a Bíblia ela é absoluta, ela é eterna, então jamais ele iria conseguir, porque a palavra de Deus permaneceu e permanece até os dias de hoje. Na carta do Hebreus, capítulo 13, versículo 8, o autor diz o seguinte: Jesus Cristo é o ontem, é o hoje e será eternamente. Então nunca vai conseguir destruir ou relativizar a Bíblia, porque ela é absoluta, ela é inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. O tópico 1 diz o seguinte: a Bíblia e o espírito desta era. Vai falar um termo aqui de desconstrução, né? Desconstrução é uma expressão que junta com outros gêneros, né? Tais como era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida, está em moda. Então, esses termos estão sendo muito utilizados nos dias atuais. Estamos vivendo nos dias em que o relativismo moral está tentando fazer, certo? Fazer que não crê há mais parâmetro por meio qual possa dizer que é certo ou errado. Ou seja, nos fazer crer que o não, certo? Há mais parâmetros por meio que se possa dizer que é certo ou errado. Então, assim, um autor, Felipe Amorim, ele diz o seguinte, nesse artigo de desconstrução. Ele diz que não existe processo de desconstrução nas escrituras sagradas. O que existe é o processo de transformação, e este processo envolve a construção dos conceitos bíblicos na pessoa que foi desconstruída pelo pecado. Então, ele deixou bem claro que é um modelo de construção nas escrituras sagradas. E o que é relativismo, né? É uma concepção filosófica segundo o qual nada é definitivamente certo nem absoluto. E a palavra, ela é absolutamente a palavra de Deus. Relativismo é a teoria que a base para os julgamentos sobre o conhecimento, cultura ou ética, que difere de acordo com as pessoas. Ela diz o seguinte: ensina que não existe aquilo que é certo ou aquilo errado. Tudo depende. A Bíblia mostra um caráter certo? Depende. Então, essa ética, essa moral vai tratar disso. Então, esse homem chamado Karl Marx, como a gente vimos lá na lição número 5, falando sobre os céticos, sobre pessoas que não creem em Deus, então eles sempre vão tentar relativizar a palavra de Deus, tentando desacreditar. Então, a moral, a gente sabe o que é certo e o que é errado, e a ética é aquilo que eu faço de bem para o próximo, né? Mas, biblicamente falando.
e o posicionamento cristão diante do relativismo. Como é que tem que agir? A Bíblia, ela é a única, infalível revelação escrita e inspirada. Vimos também no texto áureo, 2 Timóteo e Apocalipse 1:1. Quem ouve e coloca a palavra em prática é comparada a uma pessoa prudente cuja casa é alicerçada sobre a rocha. Isso a gente viu em Mateus 7:24. O conteúdo bíblico não pode sofrer qualquer alteração, certo? Pois tudo que foi escrito teve a supervisão e a aprovação do Espírito Santo de Deus. 2 Pedro 1, capítulo 1, versículos 20 e 21, e Isaías, capítulo 40, e o versículo 8. Seca-se a flor e cai a erva, mas a palavra de Deus, ela subsiste eternamente. Então, o cristão verdadeiro, ele aceita que a Bíblia, ela é absolutamente inerrante. Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Vocês vão anotando aí que não vai dar tempo para a gente ler todos os textos, certo? Ela é infalível, Marcos 13, 31. A Bíblia é soberana, Isaías, capítulo 8, versículo 20. A Bíblia é perfeita, Salmo 19, 7. A Bíblia é suficiente em si mesma, 2 Timóteo 3 e 15. Então, a Bíblia é o nosso parâmetro por qual sabemos o que é certo e o que é errado diante do Senhor nosso Deus, pois ela é o nosso manual de ensino, é a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, não saia do seu local e logo logo iniciaremos o bloco de número 2. Irmãos e irmãs, estamos de volta agora com o bloco 2, que tem como tema a Bíblia e o politicamente correto. Temos que ter um cuidado com essas expressões, que sempre vão arrumar um meio de desconstruir a nossa palavra inerrante e infalível palavra de Deus. A criação de uma narrativa. Atualmente, há uma obsessão persistente em desconstruir os fundamentos absolutos judaico-cristão, né? A nossa fé. Os fundamentos do cristianismo autênticos estão sendo derrubados, né? Então, o salmista, ele no Salmo 111, capítulo 11, versículo 3, na nova versão Almeida atualizada, diz o seguinte: destruindo os fundamentos, que poderá fazer o justo. Então, o salmista ele faz uma interrogação desse termo, né? Então, o problema com esses termos do politicamente correto é usado para tentar destruir todos os fundamentos bíblicos, né? Desse termo politicamente correto, não há espaço para a Bíblia, nem para a fé, certo? E nem para a chamada, como nós sabemos que é a palavra de Deus. Isto não é um fenômeno aleatório, sempre existiu e sempre vai existir, né? Não é por acaso, né? Então, como o tema da nossa lição deixa claro, sutileza, então vai entrando lentamente até chegar ao ponto essencial, né? Então, trata-se de uma artimanha de Satanás para afastar pessoas cada vez mais de Deus e da salvação. Essa ideia ou narrativa, que é uma filosofia do politicamente correto, tem o objetivo de desconstruir valores cristãos, criado como uma inversão de valores, onde o errado é o certo e o certo é o errado, né? Isso a gente podemos dizer assim. Então, há uma criminalização de opinião ou de opiniões daqueles que defendem os valores cristãos. Isso a gente estamos vendo aos nossos olhos, né? A palavra de Deus nos alerta para essas artimanhas. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, Timóteo, ele já falava isso, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, e também
2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século, ou seja, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. William Frank Graham Jr., pastor batista norte-americano, ele deixou bem claro uma afirmação. A Bíblia é mais atual do que qualquer jornal de amanhã. Então, quais são essas palavras politicamente corretas que querem que o errado seja certo e o certo seja errado? Primeiramente, existem muitas ideologias como que a Bíblia reprova: homossexualidade, ideologia de gênero. Tudo isso, quando a gente falamos dessa forma, que a Bíblia condena tais práticas, nós levamos os nomes de fundamentalistas, de homofóbicos, de extremistas, de radicais, de intolerantes, de fascistas, de inflexível. Então, todos esses nomes que nós preservamos, esses valores judaico-cristãos, nós somos taxados como esses adjetivos que foi citado aqui agora nesse momento. Mas a Bíblia, ela é única regra e infalível de fé do cristão. Não podemos se calar diante desse fato, né? Tópico 3 diz: a Bíblia e o outro evangelho, né? Então existe uma nova metodologia. Dentro da visão politicamente correta, surge para seus adeptos, para seus seguidores, a necessidade de ressignificar a Bíblia, ou seja, vamos fazer uma atualização, porque esse livro já tem 2000 anos e ele está ultrapassado, né? Então, jamais nós podemos perder esses valores. Então, em relação aos valores cristãos, né, são fundamentados na Bíblia Sagrada e não devem ser substituídos por nada. O que era pecado ontem continua sendo pecado hoje e vai continuar sendo pecado amanhã. O aborto é pecado? Sim. Não é só pecado, mas também é homicídio. Então, a Bíblia taxa isso como homicídio. A eutanásia é pecado? Ela não pode ser vista como um ato humanitário, nem como suicídio assistido. É assassinato, certo? E a união homossexual, né, trata de um contrato social? Não. A Bíblia deixa bem clara. É abominação diante de Deus e o opróbrio para os homens. O uso das drogas. Vamos legalizar drogas, né? Vocês estão um pouco ultrapassados. Os médicos chamam de dependência. A Bíblia trata como vício e feitiçaria, certo? E sobre o sexo livre? O mundo tem como uma libertação. A Bíblia chama de fornicação, adultério e impureza. Então, meus queridos irmãos, não saia do seu local, que logo logo estaremos de volta para o bloco de número 3. Estamos de volta agora, meu querido irmão, com o bloco de número 4. Espero que tenha anotado tudo que foi falado. Nos acesse pelas mídias sociais, pelo canal da EBD em Síntese, da TV AD Mossoró, que estaremos à disposição e você vai ver quantas vezes você quiser esta aula, né? Tópico 4 diz o seguinte: a Bíblia sempre atual, palavra de Deus. O tópico 1 vai dizer, revelada por Deus, isso nós não temos dúvida. Na lição terceiro trimestre de 2017, temos lá um tema falando sobre a inspiração da Bíblia Sagrada. E Antônio Gilberto, no livro Através dos Séculos, da CPAD, ele dá uma aula sobre a inspiração da Palavra de Deus. Ele deixou bem claro no seu livro que há décadas atrás, a TV, que é um artifício hoje, onde as pessoas têm
tido essas informações de sutilezas, até mesmo para desconstruir a palavra de Deus. Ele, em seu livro, ele diz que antigamente, há 3 décadas atrás, há 4 décadas atrás, a TV ela era um canal nobre que fazia o gosto das pessoas assistirem. Terminava com um devocional. Hoje em dia, a gente vê como está a forma do nosso cotidiano, né? E nós não podemos se calar diante desse fato. Tudo que vai fazer a televisão é induzindo as pessoas a fazer algo diferente ou até mesmo induzindo a fazer aquilo que é errado, como citamos em blogs anteriores. E o subtópico 2 diz, a inspirada por Deus. A Bíblia, ela é inspirada por Deus. Então, a Bíblia, ela é plenamente inspirada por Deus e sua inspiração é única, não existe outra. Nenhum outro livro produzido é de igual forma, de igual modo, onde o homem lê e sente a presença de Deus ativo na vida dele. Ela é a obra-prima da excelência para a raça humana, então não existe outro livro. Paulo afirma que toda escritura, toda, divinamente inspirada, é proveitosa. Para quê? Para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja, olha só a palavra, seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Aqui a palavra inspirada é telpneutos no grego, né? Provém de 2 palavras gregas, que é tel, que significa Deus, e pneu, que significa respirar. Então, sendo assim, ela é inspirada, significa respirada por Deus. Então, é o próprio Deus soprando. Toda a escritura, portanto, é inspirada por Deus, é a própria vida e é a palavra de Deus. É a expressão da sabedoria e do caráter de Deus e que pode transmitir sabedoria e vida espiritual através da fé em Cristo. Então, ela é inspirada por Deus. Repetidas vezes, a Bíblia diz, assim diz o Senhor. Nós encontramos em Êxodo, capítulo 4, versículo 22, em Josué, capítulo 7, versículo 13, em Juízes, capítulo 6, versículo 8, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27, 1 Reis, capítulo 12, versículo 24, 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 11, Isaías, capítulo 10, versículo 24, Jeremias 2 e 2, Ezequiel, capítulo 2, versículo 4, Amós, capítulo 1, versículo 3, Obadias 1 e 1, Miqueias 2 e 3, Naum, capítulo 1, versículo 12, Ageu 1 e 5 e Zacarias, capítulo 1, versículo de número 3. Então, a palavra de Deus, ela define o caráter e o cumprimento exato da personalidade do homem, da história da humanidade. Ela é a prova, sem sombra de dúvida, que ela é a revelação divinamente inspirada por Deus. Isso a gente vimos em 2 Pedro 1 e 16. Então, muitos têm tentado, ao longo do século, levantar-se contra esse divino livro, mas todos, até hoje, têm fracassado em seu intento, tentando desacreditar as pessoas, usando artifícios para que as pessoas deixem de desacreditar nessa palavra, mas nenhuma credibilidade esses homens eles têm. Paulo deixou bem claro em Gálatas capítulo 1, versículo 8, dizendo o seguinte: se eu mesmo, ou se um anjo do céu, ele desça do céu e pregue outro evangelho, ele seja anátema, ou seja, ele seja amaldiçoado. Mesmo que um anjo chegue e fale para você que essa é a revelação de Deus, ela é amaldiçoada. Só existe uma palavra absoluta, fiel, eterna, é chamada de Bíblia Sagrada. Até hoje,
ela tem permanecido viva e vai continuar viva até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ela diz que ela é mais cortante do que espada de 2 gumes e penetra lá no íntimo de dividir as juntas e a medula e faz separar e discerne os pensamentos do homem. Então, meu querido irmão, analise as Escrituras, analise cada texto que foi falado aqui nessa aula e que Deus nos abençoe grandemente, que essas sutilezas que a igreja está enfrentando, a nossa fé está enfrentando, com muitas ideologias, como já falei, um homem chamado Karl Marx, que tinha suas ideias através com a burguesia para colocar ideias estrambólicas no povo, e o povo não aceitou. E o apóstolo Paulo também nos alertou: cuidado com as genealogias intermináveis e com as vãs filosofias, que isso é um perigo a ponto de muitos negarem a fé. Então, não nos colocamos em julgo desigual, porque a Bíblia, ela é ontem, é hoje e será eternamente. Meu querido irmão, obrigado por você ter ficado conosco, obrigado pela sua paciência, nos acompanhe pelas mídias sociais e espero você no próximo subsídio que irá ser falado aqui novamente. Então nos acompanhe. EBD em síntese. Obrigado. A paz do Senhor em Cristo Jesus.